Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? E agora? O que é que a gente tinha combinado? Treinar, 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 treinar. A parte de conversão de unidades é a parte tranquila do conteúdo. Aí você pode estar pensando, professor, fica difícil é depois. Aí tá tranquilo, aí tá de boa. São as continhas pequenas aí, dá pra gente levar. Mas lá na frente vai ficar difícil. Não. Quando é que fica difícil um conteúdo matemático? Quando a gente está apresentando esse conteúdo para você, seja de forma presencial, remota, midiática, pelo processo que for, e você deixou de entender um determinado ponto e você não perguntou. E, professor, e pode perguntar? Não acredito que vocês não saibam que pode perguntar. Pode. Presencial, você está numa aula presencial, o tio está aí perto de você. Cara, pergunta, pergunta. Surgiu a dúvida, professor, mas eu fico com vergonha. Aí, se você não perguntar, você vai ter um acúmulo de dúvidas. Então, se até agora, tá bom? Tá ok. Se você entendeu, meu amigo, dá pra gente dar continuidade. Ok? Olha só, vamos lá. Bom dia, o Turi. Seja bem-vindo, querido. Vamos lá aqui, ó. Prof, atividade. Eu vou apresentar a atividade. Vocês vão resolvendo. Pega o caderninho, tá bom? Vocês vão tentando resolver. Quem for chegando no resultado, vai lá no chat e coloca pra gente. Pode ser? Tanto o pessoal do IPTV quanto o pessoal do YouTube. Tanto a galera que está conectada na escola, como a galerinha que está acompanhando pelo smartphone, pelo computador, pelo YouTube, tá bom? Aí vamos ver nos resultados. Mas meu colega já postou, aí se eu copiar dele, posta. Se você encontrou, vai lá e faz a colocação do teu resultado. Posso pedir para a professora que está aqui, colocar para mim? Você diz aí para ela, bota 2π, bota 4π. Você vai colocando o resultado e vai participando da nossa aula. Pode ser? Iniciando segunda aula de hoje, conteúdo na telinha. Você que se conectou agora, seja bem-vindo. O Turi chegou agora, seja bem-vindo, meu bom dia. Trigonometria no ciclo, assunto novo, está sendo iniciado hoje. Você que perdeu a primeira aula, fica tranquilo que esse material ele vai ficar disponibilizado para vocês em até 48 horas na plataforma do Canal Educação, tá bom? Para você estar assistindo. Se você der uma espiada no finalzinho do dia, eu acredito que ela ainda esteja disponível para vocês. É só você voltar a barrazinha lá, que eu acredito que dê para você acompanhar a primeira aula, caso você tenha perdido, tá bom? Professor, eu quero de vocês agora, caderninho na mão, canetinha, lápis, converta para radiano esses valores. Professor, o senhor quer saber quanto que vale 45 graus em radianos? Pode ir fazendo e colocar o resultado para mim. Você quer saber quanto que vale 72 graus em radianos? O senhor quer saber quanto que vale 36 graus em radianos? O senhor quer saber quanto que vale 135 graus em radianos? Vamos? Estou contando aqui já com a resposta de vocês. Pode ser? Cadê as meninas que estavam cedinhos aí? Que é Power Girls, as meninas arrasam. Vamos lá. Professor, na situação aqui, radiano, né, professor? Posso fazer por regra de 3? Pode. Posso fazer pelaquela regra prática? Pode. Se você observar aqui os valores, 45, 72, 36 e 135, são todos menores que 180. Então, eu poderia, professor, na nossa situação aqui, fazer pelo processo prático, todos eles colocando 180 embaixo. Vou fazer a letra A rapidinho aqui, para quem acabou de se conectar, eu acho que dá para fazer. Professor, 45 por 180, e Gabriel, vezes o π. Você botou igual lá, ó. Vezes o π. Vezes o π. Vai ficar. Se eu fosse fazer a letra A aqui, professor, o senhor tem 45 graus. O senhor quer transformar para radiano. Pela regra prática, que eu acabei de apresentar para vocês, essa regra prática não tem no livro de vocês. Tá bom? No livro de vocês, eles ensinam por regra de 3. Tá bom? A regra prática aqui, que tá para facilitar a vida de vocês. É só pegar o ângulo, colocar embaixo 180. Sempre, professor, se o valor
que você está querendo transformar, ele for menor que 180 graus? Sim, sempre. E agora, o senhor colocou 180 embaixo, aí o senhor pediu que eu aprendesse, né, professor? Se embaixo é 180, 180 graus vale quantos radianos? Pi. É só o senhor multiplicar esta fração por pi. Pronto. Acabou, professor? Acabou. O que é que você vai fazer agora? Teu único trabalho agora é simplificar esta fração. Tentar dividir numerador e denominador por 2, por 3, por 4, pelo número que der. Professor, de preferência, procure o maior divisor comum possível, tanto do 45 quanto do 180. Professor, tanto o 45 quanto o 180, dá para dividir, sabe por quanto? Por 5. Dá para dividir por 9. Professor, dá para dividir, sabe por quanto? Por 45 logo, professor. Já dá para dividir por 45. 45 dividido por 45 dá 1. 180 por 45, professor, dá 4. Aí sobrou 1 e 4. Ainda dá de simplificar? Não. Então, agora você vai multiplicar quem sobrou. Sobrou 1, sobrou 4 aqui embaixo, e eu vou multiplicar com o π. 1 vezes π, professor, dá exatamente π e o 4 lá de baixo. Está simplificado, já transformou, transformei. 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. Vocês entenderam? A mesma coisa você vai fazer com a letra B, a mesma coisa você vai fazer com a letra C, com a letra D e com a letra... Ah, só foi até a letra D. Então, entendido, professor? Vamos lá de novo. 45 graus, eu estou esperando aqui, eu estou conversando, porque eu estou esperando que vocês postem as respostas no chat. Pessoal que está na escola, meu diretor, abre as escolas aí, deixa eu ver quantas escolas estão conectadas, deixa eu dar pressão nesses meninos aqui. Olha só o tanto de escola aqui, e estão quietinhos lá. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, estou com 2 salas em Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, Eliseu Martins. Bom dia, São José do Peixe, também conectado. Vamos participando, meninos, vamos nós. Professor, 45 graus, o senhor coloca sobre 180, multiplica com π. Simplifica o 45 com 180, dá 1, dá 4. A resposta é π sobre 4 radiano. A letra B, professor, o senhor vai fazer do mesmo jeito, professor. Mudar só a cor da caneta. Só que agora o senhor tem 72 graus. Regra prática que eu estou fazendo, você pode fazer por regra de 3. Beleza? Vai ficar 72, aí eu coloco sobre 180. Multiplica por quanto, professor? Professor, embaixo não é 180? É, então é π. Se embaixo o senhor colocar 360, é 2π. Pode voltar lá para o chat, meu diretor. Pode voltar para o chat. Prof, dá para simplificar? Dá. 72, 180. Ah, professor, eu estou me atrapalhando nessa história de simplificar. Gente, se eu colocasse a fração aqui, ó, 72 sobre 180, simplificar uma fração, igual como vocês faziam lá no ensino fundamental. O que é simplificar uma fração? É você dividir o número de cima e o de baixo por um mesmo número. Qual, professor? Eu não sei é qual o número, gente. Qualquer número que dê para dividir. Se você vai tentar pensar no maior número possível, mas no olho, eu bati o olho, eu tenho certeza que você sabe que aquele 72 e que aquele 180 dá para dividir por 2, porque são pares. Se você dividir o 72 por 2, professor, fica... Dividiu de cima por 2, o de baixo por 2. Vai ficar 36 sobre 90. Professor, ainda dá para dividir por 2. Eu posso ir fazendo a simplificação devagarzinho? Pode, gente. Pronto, Maria Eduarda. É isso, eu quero que vocês perguntem, viu, Maria Eduarda? Ó, você pode simplificar do jeito que é, porque às vezes o pessoal diz, eu não vou perguntar não, porque é bobagem. Pergunta que eu vou explicando. Gente, o que é simplificar? Vou fazer ela maior aqui, ó. Maria Eduarda pedir um auxílio aí, ó, e vai servir para os outros. Você não precisa pensar no maior número possível, viu, Maria Eduarda? Você pode ir simplificando devagarzinho. Tipo, 72 e 180, você acha que você... Vai lá, me ajudando, vamos fazer comigo, Maria Eduarda. Dá para dividir por 2? Qual é o número?
qual é o número. De onde foi que eu tirei? Renan, muito bem. Renan, a regra, você estava no comecinho da primeira aula. Se não, depois dá uma espiada no comecinho na nossa primeira aula de hoje. Aqui eu apresentei uma regra prática, onde nós entendemos que qualquer ângulo é uma parte da circunferência toda ou é uma parte em relação à metade. Então aqui já é a regra prática que foi apresentada na primeira aula, Renan. A gente coloca o seguinte, na regra prática, eu pego o meu ângulo, já é da regra, tá bom? Eu pego o ângulo aqui, ó, Renan, coloco 45 graus, dá bem que a galerinha começou a perguntar. 45 graus, eu coloco sobre 180. Depois, quando você tiver um tempinho, você volta a barrinha da aula até a parte que a gente estava explicando o porquê. Eu fiz um desenhozinho da circunferência e fui explicando. Pá, mas para resumir, Renan, sempre vai ser 180 graus lá, ó. Sempre vai ser 180. Você vai pegar o ângulo e colocar 180. Aqui o outro, eu vou pegar o ângulo e vou colocar 180. Ou fazer pela regra de 3. Tá. Agora, o que que a gente vai fazer? Professor, depois de você chegar na fração, você colocou aqui embaixo 180. 180 graus, eu aprendi que vale π radiano. Então, eu vou multiplicar esta fração por π. Ah, professor, e agora? Eu só vou simplificar. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, Maria Eduarda, 45, vou fazer os dois novamente, por 180. Me ajude, vocês que estão conectados. Se eu quero simplificar aquela fração, eu já fui direto e simplifiquei por 45, porque eu já sabia, óbvio, que dava para simplificar por 45. Ah, professor, mas eu não saberia que daria para simplificar por 45. Então, diz para mim, vocês acham que o 45... e o 180 dão para simplificar por quanto? Será que dá por 2? Vocês podem começar com valores pequenos. Professor, 45 não dá por 2 não, o 180 dá. Mas tem que ser o mesmo número para simplificar para o numerador e para o denominador. Professor, será que dá por 3? Dá, professor, dá para dividir por 3. Se eu dividir o 45 por 3 e o 180 por 3... vai ficar, sabe quanto? Vai ficar 45 dividido por 3 dá 15. 180 dividido por 3 dá 60. Prof, dá para dividir por 3 de novo. Você vai simplificando devagarzinho. Se você não conseguir simplificar por um número grande, você vai simplificando devagarzinho. Então, professor, de novo, divide por 3 de novo. Professor, em qualquer outro assunto, simplificar a fração é desse jeito? É, gente, sempre desse jeito. 15 dividido por 3 de novo, professor, dá exatamente 5. Professor, 60 dividido por 3 dá 20. Será que ainda dá de simplificar, professor? Ficou 5 e 20 agora, ó. 5 vinte-avos dá, professor. Só que não dá mais por 3 não, professor. O 5 não dá para dividir por 3. Mas o 5 dá do senhor dividir por 5 e o 20 também dá de dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 20 dividido por 5 dá 4. Está aqui, professor. A fração 45 180avos, simplificada devagarzinho, dá 1/4. Então, professor, o senhor só foi direto naquela hora. O senhor dividiu 45 por 45 dá 1. 180 por 45 deu 4, ó. Que é o mesmo resultado que nós encontramos aqui. Pegou a ideia? Deu para entender? Vou fazer a outra simplificando devagarzinho, tá bom, Maria Eduarda? Então, na nossa situação, você pega o ângulo, coloca sobre 180, ou faça pela regra de 3, como nós já havíamos apresentado. Multiplica com o π. Por quê, professor? Porque aqui embaixo é 180. Professor, simplifica a fração. O 45 e o 180 eu já dividi, eu já sabia que dava para dividir tanto de cima quanto de baixo por 45. 45 dividido por 45 dá 1.
180 dividido por 45 dá 4. Agora só é multiplicar. Sobrou o que para multiplicar? 1 vezes π dá exatamente π. E sobrou 4 embaixo. Está transformado. Π sobre 4 radianos. Vou fazer a letra B devagarzinho de novo. Pode sim por 9. Pode, Gabriel, por 9. A letra B, eu tenho 72. Deixa eu mudar a cor da caneta. Na letra B, eu tenho 72. Aí vou botar embaixo, que o Renan tinha perguntado agora há pouco. 180. Vou multiplicar também com o π. Pronto, professor. O que é que eu vou fazer? Simplificar essa fração. O senhor vai simplificar essa fração. Deixa eu botar ela aqui embaixo, ó. Professor, de cabeça, eu sei, professor, que o 72 e o 180 dão para dividir por 36. O maior número. Por que aparece o π? Porque nós estamos encontrando, São José do Peixe, nós estamos encontrando uma fração, uma parte de 180, uma parte de 180. 180 graus vale quanto em radiano? Π. Toda vez que eu colocar o 180 embaixo, vai ser o π ali, gente. Porque o 180 graus vale π radiano, tá bom? Pessoal que chegou agora, tá bom? Eu convido cada um de vocês a assistir a nossa primeira aula. A nossa primeira aula de hoje. Nessa primeira aula de hoje, nós fomos explicando com riqueza de detalhes a história do π, quando que o π vale 180, quando que o π vale 3,14, bem devagarzinho. Então, tem uma curiosidade, dá uma espiada lá, que muito do que se ainda está em dúvida vai ser esclarecido quando vocês assistirem nosso primeiro momento, tá bom? Vai ficar o material disponível para vocês lá. Mas vão perguntando que eu vou tentando esclarecer à medida que vocês vão perguntando. Daisa, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Olha, mais gente participando. Eu quero assim, vocês participando. Pergunta, que a gente vai tentando resolver. Aqui agora há pouco disseram que sentiram dificuldade na questão da simplificação. Você poderia fazer devagarzinho, ó. Professor, divide o cara de cima por 2 e o cara de baixo por 2. Dá para fazer por 2? Dá. Então faz. Vai ficar 36 sobre 90. Professor, ainda dá para simplificar. Então a gente vai simplificando até não dar mais? Isso. Então a gente vai ficar dividido de novo, ó. Por 2. Vai ficar 18 sobre 45. Professor, ainda dá para dividir por 2? Deixa eu ver. O 18 dá para dividir por 2, o 45 não dá. E, professor, então não pode por 2? Não. Tenta por 3, será que dá? Dá, professor, por 3 dá. 18 dividido por 3 e 45 dividido por 3. 18 por 3 dá 6. 45 por 3 dá 15. Professor, ainda dá do senhor dividir por 3. Ainda dá do senhor dividir por 3. Se eu dividir por 3 de novo, vai dar 6 por 3 dá 2. 15 por 3 dá 5. Professor, ainda dá de simplificar? Não, não dá mais simplificar. Diga uma coisa, professor. Eu poderia ter tentado simplificar logo por 4 direto? Gente, o número que der para dividir, quanto maior for ele, melhor. Mas se você não souber qual número você deve dividir, começa com 2, depois tenta com 3, pelo número que der para dividir, você pode fazer. Então, professor, se o senhor simplificar o 72, apaguei sem querer, o 72 e o 180, professor, quando o senhor simplificar, vai sobrar 2 e vai sobrar 5. Qual que vai ser a nossa resposta? Professor, vai ser 2 que sobrou vezes o π, vai ser 2π sobre 5. Está transformado. Deu para entender mais ou menos, Maria Eduarda? Eu vou para a terceira. Se vocês já tiverem entendido, pessoal São José do Peixe, Baixa Grande do Ribeiro, galera do YouTube, coloca para a gente a resposta que vocês estão encontrando. Quem estiver fazendo. Ah, professor, e se eu errar? Não tem problema, gente, corrija. É porque eu fico com vergonha de botar e todo mundo vai ver que eu errei. Ah, mas que bobagem, gente. 36 graus e 135 graus.
Como é que a gente faz aqui? Lembrando que vocês estão na segunda série do ensino médio, tá bom? A segunda série do ensino médio, gente, basicamente preparação para vestibular. Primeiro e segundo ano, na realidade. Porque o terceiro ano, gente, não tem muita coisa nova, não. O pessoal pensar no terceiro ano é que eu vou ver os assuntos do Enem. Nananina. Os assuntos do Enem são abordados no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio, gente. Terceiro ano é revisão de uma boa parte desses conteúdos e apresentação de uma meia dúziazinha lá de assuntos novos. Diga-se de passagem que metade deles não são cobrados no Enem. Então tem que focar no que tem lá no primeiro ano, no que tem no segundo ano, que é a série de vocês, tá bom? Olha o outro aqui, 36 graus. Vou fazer devagarzinho, tá bom, Maria Eduarda? Se você já conseguir, coloca pra gente aí. Renan, Daisa, Gabriel. Professor, de novo. Se eu pego 36 graus, eu, para quem está se conectando agora, estou me utilizando de uma regra prática que eu apresentei na primeira aula de hoje para vocês. Essa regra prática, ela não tem no livro, essa regra prática, ela não tem na internet, desse jeitinho não, só aqui pelo canal Educação, tá bom? Então, vocês estão aprendendo, ó, de cara. Vamos ver aqui, ó. Aqui, eu já dei, Daisa, bem no comecinho da aula. Já dei, parabéns, tá lá, ó. Ela tá pelo IPTV também, Daisa. Ela tá pelo IPTV também, ó. Só que ali apareceu, foi Marliane. Aí é Mailane, é outra? Ou é a mesma? Porque se for, é coincidência, muito parecido o nome lá, ó. Lá pelo IPTV, Baixa Grande do Ribeiro. A gente já deu, parabéns para elas, tá? Mudando de vidas. Vamos ver aqui, professor. O senhor pega o 36, ó como é fácil. O senhor vai botar o 36... Bota embaixo o 180. Foi fácil, não foi? Professor, aí o senhor agora vai e multiplica por quanto, professor? Embaixo não é 180? É peso vezes π. É vezes π. E agora? E agora? Professor, simplificar a fração. Só simplificar a fração, professor. E professor, não sei não. Gente, vai devagarzinho. Você não tem lá 36? Eu tenho certeza que você sabe, gente. Diz para mim, o 36 dá para dividir por 2? Dá. O 180 dá para dividir por 2? Dá. Então começa a simplificação devagarzinho por números pequenos. Ah, professor, eu já sei que dá para dividir por 4. Eu já posso começar simplificando por 4? Pode. Professor, eu já sei que dá para dividir por 18. Eu já posso começar dividindo por 18? Pode. Professor, eu sou bom de conta. Eu já sei que dá para dividir logo, professor. Sabe por quanto? É por 36, professor, logo. Eu sei que dá para dividir os dois por 36. Então, divida por 36. 36 por 36 dá 1. 180 por 36 dá 5. Ah, professor, mas eu não saberia que dá para dividir por 36. Então, como é que eu ia chegar neste 1/5? Vai fazendo devagarzinho. Dividido por 2, dividido por 2. Vai devagarzinho, vai ficar 18 sobre 90. Vai lá de novo, professor, dividido por 2, dividido por 2. Professor, vai ficar 9 sobre 45. Professor, não dá mais por 2 não, porque os números são ímpares. Mas dá por 3, professor. Então, vamos de 3 agora. Dividido por 3, 9 por 3 dá 3, 45 por 3 dá 5. Professor, dá por 3 de novo, dividido por 3. Vai demorar um pouquinho mais? Vai, mas você vai acertar. Professor, por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Olha aí, ó. Dá o mesmo resultado. Ou seja, simplificando o 36 com o 180, dá 1, dá 5. Qual que vai ser o valor do 36 graus escrito em radianos, professor? Prof, ficou 1 vezes π, professor. 1 vezes π dá π e tem o 5 embaixo. Vai ficar, só trocar aqui a cor da caneta, colocar o vermelhinho mesmo. Vai ficar π sobre o 5 que eu simplifiquei. Aí você escreve. Está transformado, professor. Está transformado. Professor,
Faz aquela última lá por regra de 3. Esse é o processo prático. Vou fazer por regra de 3, que eu percebi que alguns alunos não estavam presentes na primeira aula. Então, aqui eu posso dizer que, se eu for fazer por regra de 3, tá bom? Vou fazer diferente, essa letra D. Professor, mas pode fazer do mesmo jeito das anteriores? Lógico que sim. Professor, o senhor vai dizer que 180 graus vale π radiano, que eu tinha pedido que vocês aprendessem essa equivalência. Se eu já sei, eu pedi que vocês aprendessem que 180 graus vale π, então 135 graus vale x. A maior parte dos alunos diz que prefere a regra de 3. Você pode se utilizar da regra de 3. O processo prático é para quem achou melhor o processo prático. Aqui eu faço lá o cruz credo, professor. Produto dos meios pelos extremos, vai fazer a conta, vai ficar 180 vezes x é igual a 135 vezes π. Resolve a conta, professor. O senhor vai ter que x é igual a 135π dividido por 180. Aí você vai ter que, não tem como você fugir da simplificação. Mesmo você fazendo a regra de 3, você vai ter que fazer a simplificação logo em seguida lá, do 135 com o 180. Professor, se eu dividir esses dois aqui, os dois dava para dividir, sabe, por 3. Dava por 3, professor. Dava por 5. Professor, o maior número que dá para dividir o 135 e o 180 é o 45. O maior número que dá para dividir os dois é o 45, mas você poderia ir simplificando devagarzinho, igual como eu apresentei para vocês. Se eu dividir 135 por 45, sobra 3. 180 por 45 sobra 4. Então, a resposta simplificada vai ser 3π sobre 4 radianos. Ou seja, professor, 135 graus equivale a 3π sobre 4 radianos. Professor, eu preciso saber transformar? Precisa, porque muito do que ainda está para ser apresentado para vocês do conteúdo depende de você saber realizar essas conversões de grau para radiano e de radiano para grau. Mas de radiano para grau, professor, é 1000 vezes mais fácil, professor, se for para fazer o contrário. Lá eu te dei grau para tu transformar para radiano. Agora eu estou te dando radiano para transformar para grau. É mais fácil. Eu pedi que vocês aprendessem que, professor, 180 graus vale quantos radianos, professor? Vale π radianos. Professor, mas o π não vale, né, 3,14? Não, é sim, mas para medida de comprimento. Por isso que eu estou dizendo que vocês, quando puderem, dêem uma espiada lá na nossa primeira aula, que a gente falou toda a parte teórica devagarzinho e criando situações, problemas para não haver dúvidas nesse nosso segundo momento. Professor, se eu sei que o π vale 180, para você transformar um valor que está em radiano, professor, para graus, é só você substituir o π por quanto? Por 180. Só, professor? Só. Então, na minha letra A aqui, professor, o senhor tem π sobre 6. É só o senhor transformar o quê? Só é substituir na realidade. Eu sei que o π é 180 sobre 6. Aí ficou uma divisão. Quanto que dá 180 dividido por 6? Tá aí, professor. 30 graus. Isso, professor, é mais rápido e mais fácil, não é? Mais rápido e mais fácil, professor. Então, eu posso dizer que π sobre 6 radiano é igual a 30 graus. Entendeu? É só no lugar do π você botar 180. Quanto que vai dar a letra B? Quanto que vai dar a letra C? Você podia fazer por regra de 3? Podia, mas dava mais trabalho. Não precisa não, gente. Prof, na letra B, professor, como que vai dar? Deixa eu limpar aqui e fazer devagarzinho. Eu pensei que eu tivesse deixado
espaço. Então, acho que você entendeu que se eu sei que 180 graus vale π radiano, professor, onde você tiver o π, é só você substituir por 180 e fazer as respectivas divisões. Aqui vai ficar 180 por 6, que vai dar 30 graus. Aqui vai ficar 2 vezes o π, que é 180, dividido por 3. Professor, vai dar 360 dividido por 3, que vai dar 120 graus. Dúvidas, dúvidas, pergunte, vai no chat e coloca pra gente. E a última aqui, professor, vai ser 12 vezes o π, que é 180 dividido por 5. Olha, se você quiser, você também pode tentar fazer a simplificação logo do 180 com o teu denominador lá, tá bom? Ou fazer 12 vezes 180, que vai ao número grande. Como eu já oriento a simplificar, vou fazer simplificando. 180 dividido com 5 vai dar 36. Então, o que nós vamos multiplicar aqui, professor, é 12 vezes 36. Ah, mas eu não sei de cabeça. Faz a conta. 12 vezes 36. Pega a folha de rascunho e faz. Faz no teu tempo aí, ó. 6 vezes 2 dá 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Vai dar 2. 7 com 6 vai dar 13. Sobe 1. Professor, o 12π sobre 5 radiano dá exatamente 432 graus. Gente, o chat está à disposição de vocês só para vocês perguntarem. Só para vocês esclarecerem as dúvidas. Todo mundo entendeu conversão de unidades? Certeza? Vocês vão já entender por que eu preciso que vocês saibam realizar conversão de unidades. Já vocês vão entender. Esse exemplo agora que eu vou colocar aqui para você, ó. Um atleta percorre 1/3 de uma pista circular correndo sobre a linha de uma circunferência. Determine a medida do arco percorrido em graus e em radianos. Professor, ele percorreu apenas 1/3, né? Ele quer saber quantos graus e quantos radianos corresponde esse arco aqui. É isso que ele está perguntando para a gente. Eu vou te perguntar. Vamos lá, vocês respondam para mim. Não, na realidade, graus e radianos é medida angular. Ele não pediu a medida linear, Gabriel. Até para mim saber a medida linear, eu precisaria saber o tamanho do raio. Entendeu? Para saber a medida linear, que é a distância efetivamente que ele percorreu, eu precisaria do raio. Tanto graus quanto radiano são medidas angulares, só que uma em grau, uma na unidade graus e a outra na unidade radiano. Minha primeira pergunta, uma volta completa na circunferência descreve um arco de quantos graus? Professor, a circunferência inteira descreve um arco de 360 graus. Tá, professor? O senhor percorreu aqui apenas 1/3 da circunferência. Então, o que ele percorreu foi o 360 graus dividido por 3. Ele percorreu 120 graus. Ok, professor? Isso em graus. E em radianos, professor? Quantos radianos corresponde uma volta completa? Professor, uma volta completa em graus é 360 graus. Uma volta completa em radiano, professor, é 2π radianos, professor. Não foi 1/3? Dividido por 3. Está aí, professor. Esse arco aqui, ele corresponde a um arco de 120 graus. Ou, aquele arco, ele corresponde a um arco de 2π sobre 3 radianos. Foi tranquilo? Professor, tranquilíssimo, professor. Olha aí, para dar fome em vocês, está quase chegando o horário da merenda.
pegar aqui uma pizza cheia de queijo aqui para mostrar aqui para vocês. Professor, nessa situação, ele diz o seguinte: Leandro e mais 7 amigos saíram para comer uma pizza tamanho GG. Dividiram a pizza em 8 fatias iguais. Era Leandro e mais 7 amigos, 8 pessoas, né? Sabendo que a pizza tinha um formato circular, determine em graus e em radianos o ângulo do arco formado por cada fatia. Ele quer saber quanto é que vale esse ângulo aqui, ó, professor, que também é a mesma medida angular deste arco. Quanto que é, professor? De novo, tá bem tranquilo. Uma volta completa descreve um arco de quantos graus? Graus, professor. Uma pizza dessa completa descreve um arco de 360 graus ou 2π radianos. Se o senhor quer saber quanto que vale um desses ângulos aqui, professor, como é que o senhor faz para achar um desses ângulos em graus? Professor, o senhor vai pegar 360 graus, que é todo, dividido por 8. O senhor vai pegar 360 graus dividido por 8. Não são 8 arcos, não são 8 fatias? Tá tranquilo, professor. Quanto é que dá isso aqui? Professor, vai dar 180 por 4, 90 por 2. Cada fatiazinha dessa aqui vai dar exatamente 45 graus. Aí eu poderia simplesmente pegar esse 45 graus e transformar em radianos. Só que, professor, eu também posso fazer assim. Se em graus é 360 e o senhor dividiu por 8, o senhor poderia pegar o arco todo em radiano, que é 2π radianos, e também dividir por 8. Simplificando o 2 e o 8 por 2, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Esta fatia de pizza em radiano corresponde a π sobre 4 radiano. Ou seja, professor, 45 graus equivale a π sobre 4 radiano. Entenda que de hoje para frente, além do grau, vocês vão estar constantemente trabalhando com arcos em radiano. Agora que a gente vai passar a entender por que eu preciso saber transformar. Nas situações problemas que vocês irão se deparar para a segunda série do ensino médio, para o vestibular, para um concurso, para uma Olimpíada, para qualquer avaliação externa, os arcos eles não vão vir somente na unidade grau. Também passarão a vir na unidade radiano. Então você precisa saber quantos graus equivale o seu correspondente em radiano. Para quê? Para que você saiba localizar esse arco na circunferência trigonométrica. Você está vendo a circunferência aí? Tá, professor, estou vendo essa circunferência aí. Eu desenhei um plano cartesiano em cima dessa circunferência com origem deste plano cartesiano coincidindo com o centro da minha circunferência. Eu estou observando, professor, que essa circunferência ela foi dividida em 4 partes iguais, professor. Essa circunferência está aqui, professor, ó. Uma parte, professor. 2 partes, professor. 3 partes. 4 partes. Me arrisco a perguntar para vocês, quantos graus valem cada uma dessas partes? Quantos graus valem cada uma dessas partes? Professor, cada uma dessas partes, se a circunferência toda é 360 graus, eu já posso dizer que isso aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. De boa? Tranquilo? Tá, professor. E se eu não te perguntasse em graus, quantos radianos valem cada uma dessas partes?
Professor, tipo assim, olha, se a circunferência toda é 360, 360 é 2π, professor, seria 2π dividido por 4, não é? Isso mesmo. Ô, professor, se eu sei que 180 graus vale π, 90 graus, professor, é a metade do π. É π sobre 2, ou seja, isso aqui é π sobre 2 radiano, isso aqui é π sobre 2 radiano, isso aqui é π sobre 2 radianos, isso aqui é π sobre 2 radiano. O arco, cada um dos 4 arcos é em radiano, ou em grau ou em radiano. Tá, professor, eu quero que vocês aprendam que cada uma dessas regiões, professor, que cada um desses arcos que descreve uma medida de 90 graus, é chamada de quadrantes. Então, quando nós vamos analisar uma circunferência trigonométrica, eu tenho que analisar os arcos que estão no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante. Então, deixa eu perguntar para vocês, olha só, considerando que este ponto A é a origem, professor, é o ponto de partida, professor. Este teu ponto A, professor, ele é o meu 0 grau, professor. É o meu 0 grau. Se eu for caminhando, professor, cheguei bem aqui, professor. Eu andei quantos graus, professor? O senhor andou 90 graus. Continua andando, professor. Já andei quantos graus, professor? Professor, o senhor já andou 180 graus. Continua andando. Andei mais 90. 180 graus andando mais 90. Esse ponto aqui já seria quantos graus, professor? Aquele 0, aí 90. Se eu andar mais 90 vai dar 180. Se eu andar mais 90 graus, professor, neste ponto vai ser 270 graus. Se eu andar mais 90, eu vou dar uma volta completa percorrendo o meu 360 graus. Professor, então eu posso dizer que o primeiro quadrante são todos os ângulos, são todos os arcos que estão entre o 0 e o 90. Eu posso dizer, professor, que os ângulos, que os arcos que estão no segundo quadrante, são todos os arcos que estão entre o 90 e o 180. Para o terceiro quadrante, todos os arcos que estão entre o 180 e o 270. Para o quarto quadrante, todos os arcos que estão entre o 270 e o 360. Então, eu posso fazer uma infinidade de perguntas para vocês. Como assim, professor? Eu posso obter estes arcos rotacionando a circunferência no sentido anti-horário. Como assim, professor? Eu rotacionando essa circunferência no sentido anti-horário, eu vou obter arcos positivos. Poxa, professor, fiquei sem entender. Como assim, professor? Se eu colocar para você que este ponto A, como eu acabei de falar, é a minha origem, aqui é 0 grau, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, 270 graus e fechando a volta completa, 360. Eu rotacionei, eu fiz o meu percurso nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Eu quero que vocês aprendam que o sentido anti-horário é o sentido positivo, ou seja, eu expressei esses valores de forma positiva. Até aí tudo bem? Prof, eu acho que eu entendi. Mas e os quadrantes, professor, eles mudam dependendo de que lado eu rotacione? Não. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, eles são fixos. Mas, professor, eu posso começar a dar a volta no sentido horário. Se eu der a volta no sentido horário, eu quero que vocês considerem esse sentido horário como sentido negativo. Como assim, professor? Se eu considerar esse
essa circunferência trigonométrica e eu vou sair caminhando no sentido horário, professor, a origem continua sendo aqui neste ponto A, que continua sendo o 0 grau, gente. Não muda, que é o 0 grau. Só que quando eu andar, aqui já vai ser o menos 90, aqui vai ser o menos 180, aqui vai ser o menos 270 e aqui vai ser o menos 360 graus. Deixa eu voltar aqui. Opa, de novo. Aí foi. Volta. Aqui onde é que eu estava. Pronto. Borrachinha. Ficou muito pertinho aqui das funções da nossa TV digital. Vou pegar menorzinho aqui para caber. Pronto. Agora deu certinho. Pegou a ideia? Pegou a ideia aí? Então, se eu rotacionar no sentido anti-horário, é positivo. Se eu rotacionar no sentido horário, é negativo. Oxe, professor, mas tem ângulo negativo? Não, gente, não tem ângulo negativo. Esse menos na frente é só para mim entender que nós estamos analisando a circunferência quando nós estamos andando no sentido anti-horário ou no sentido horário. No caso do negativo, quer dizer que eu estou rodando no sentido horário. Por que eu pergunto isso para vocês? Porque eu preciso saber localizar os arcos. Então, vai haver situações onde eu vou pedir para você me dizer em que quadrante está cada um dos ângulos. Hoje, professor, peraí. Então, se ali eu sei 0, 90, 180, 270 graus e, fechando a volta, completo 360 graus, quer ver como vocês já entenderam? Tá bem simples. Essa parte das duas aulas de hoje é para a gente fundamentar o conteúdo e tudo isso vai estar sendo necessário nos assuntos que se seguem, nos tópicos que se seguem. Se eu perguntasse para vocês, eu quero saber em que quadrante todos que estão participando pelo IPTV, pelo YouTube, podem estar respondendo no chat para a gente. Eu quero saber em que quadrante está um ângulo que tem medida 135 graus. Alguém pode colocar para mim? Eu quero saber em que quadrante está um ângulo que mede 135 graus. Em que quadrante? 135 graus. Gabriel colocou no segundo quadrante. Vocês concordam? Um arco que mede 135 graus. Ele disse que está no segundo quadrante. É, professor, porque tem que estar, professor, entre o 90 e o 180, professor. Aqui, ó. O 135 graus. E está aqui, professor. E está no segundo quadrante. Leandro, show de bola. E se eu mudasse a pergunta? Já. Pronto. Se eu mudasse a pergunta, eu quero saber agora, o Leandro e o Gabriel já participaram com a gente lá. Eu quero saber onde está um arco que mede vou repetir. Em que quadrante está um arco que mede menos 135 graus? Menos 135 graus. Está em que quadrante? Um arco que mede 135 graus. Está em que quadrante? Menos 135. Show, Gabriel. Show, Leandro. Muito bem. Hoje, professor, os meninos botaram que está no terceiro quadrante. Professor, por que está no terceiro quadrante? Porque você vai começar a contar como o senhor colocou menos. Como o senhor colocou menos, deixa eu botar o marca-texto amarelinho. Quer dizer que a gente vai começar a contar, professor, no sentido
horário, professor, que é o sentido negativo. Então, se eu andar aqui, ó, eu andei 90 negativo, se eu continuar andando até lá, professor, eu vou andar 180. Então, o menos 135, ele tem que estar aqui, professor. O menos 135 graus tem que estar no terceiro quadrante. Será que vocês entenderam mesmo? Agora, o que acontece é o seguinte. Tanto eu posso fazer essa pergunta para você em grau, como eu posso fazer essa pergunta em radiano. Deixa eu voltar agora aqui um pouquinho. Se porventura, professor, eu te der estes arcos aqui, ó. Professor, a única diferença aí é que agora os valores o senhor expressou em radiano. Eu vou te perguntar o seguinte, olha, eu quero saber onde que está o arco 2π sobre 5. Está em que quadrante, gente? 2π sobre 5 radianos. Está em que quadrante? 2π sobre 5 radianos está em que quadrante? Professor, tipo assim, se o senhor me deu agora em radiano, eu posso estar transformando ele para grau. Primeiro quadrante, Gabriel? É no primeiro quadrante. Quanto é que vale 2π sobre 5? Pessoal, olha assim, rapaz, deve ser bem grande aquele valor. Como é que eu transformo, que foi as nossas primeiras aulas agora, como é que eu transformo aquele valor para grau, professor? Professor, é 2 vezes 180 e o senhor divide por 5. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ficou muito pequenininho. Só vou reescrever, tá bom, gente? Não vou mudar, não. A pergunta que eu fiz foi, eu tenho o arco 2π sobre 5 radiano. Esse 2π sobre 5 radiano, você vai substituir este π por 180, vai ser 2 vezes 180, dá 360. 360 dividido por 5 dá 72 graus. Professor, 72 graus é um arco do primeiro quadrante, professor. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Só que como eu te dei o valor em radiano, tu vai escrever em radiano. Aqui está o 2π sobre 5 radiano. Então, um dos motivos de nós aprendermos a transformar é porque vai se fazer necessário nós localizarmos estes arcos na circunferência e especificarmos o quadrante ao qual cada um deles pertence. Então, se eu já entendi direitinho isso aí, professor, tanto vale ele ser em grau ou ele ser em radiano, respondam comigo, para a gente fechar a nossa aula, que na próxima aula a gente vai adentrar na parte que tem um pouco mais de conta. A gente vai entender o que é um arco côngruo e o que é um arco simétrico. Então, na nossa situação, em que quadrante? É isso que eu quero de vocês. Vocês vão lá no chat, aulazinha para a gente finalizar tranquilo. 15 graus está em que quadrante? Lembrando que este ponto aqui sempre é o ponto de origem, professor. Este ponto, que é este ponto A que você está visualizando, ele é sempre a origem da minha circunferência. É a partir daí que eu começo a contar, tanto no sentido horário, como no sentido anti-horário. 15 graus, não acredito, gente, está em que quadrante? Lembrando, professor, deixa eu ver se ele já coloquei, foi a resposta. Aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Professor, tanto faz eu girar no sentido horário como anti-horário, que os quadrantes não mudam, né? Não, tanto faz. Quadrante é fixo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, do jeito que vocês estão visualizando aí, ó. Então, professor, 15 graus está no primeiro quadrante. 320 graus. Show, a Alanazinha começou a participar também. 320. Se vocês já souberem todos, vocês vão colocando para mim. 320 graus, professor.
está no quarto quadrante. Menos 60 graus. Menos 60 graus. 320 graus. Professor, porque aqui é 0, 90 lá em cima, né? 180, 270, 360. Quarto quadrante. 320 graus, quarto quadrante, não é isso? 320, letra B? Como assim? Gabriel, como assim? Tu botou assim, cara de espanto, 320, homem. 320 tá perto do 360, é quarto, né não? Não entendi o emojizinho assim de espanto, não entendi. Agora a letra C, menos 60 graus. Alana, show de bola. Menos 60 graus, o que é que vai mudar? O lado. Como tem o menos na frente, o senhor tem que começar a contar no sentido horário. Professor, menos 60 graus também está no quarto quadrante. Show de bola. Menos 120 graus. Podem ir postando. Tá aqui o Gabriel, tá a Alana participando. Cadê os meninos? E aí, cadê o restante das meninas? Professor, menos 120. Menos 120, show, gostei. Vai ser terceiro quadrante. Mesmo que você não esteja participando, se você já estiver entendendo, fico feliz. Se não estiver entendendo, você vai no chat e coloca para mim. Essa parte hoje ela é mais teórica, a gente não tem muita conta, a não ser aquelas conversões de unidades que nós treinamos bastante hoje. Professor, terminaram lá. Letra E, ali, letra E, professor, 2π/3 radiano. Tem que transformar para grau, né, professor? Professor, era só pegar esse cara aqui, professor, substituir por 180, por 180, por 180, né? Se você for transformar esse cara aqui para grau, vai ser 2 vezes 180, 180 dá 360, professor, esse cara aqui, ele é 120 graus, então ele vai estar no segundo quadrante. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3, 120 graus. 120 graus, letra E, segundo quadrante. Tudo bem? Tudo bem? Professor, aqui, π/4, o π é 180 dividido por 4, isso aqui vai dar 45 graus. Ou seja, letra F, primeiro quadrante. Show de bola. Letra G, professor. Letra G. Não entendi a letra F. Letra F, 45, Gabriel. Letra F, 45. E aí, Turi? Leandro colocou 1, 4, 4, 3, 2, 1 e o último. A G, na origem? Não, na origem não. Quase isso. Professor, se eu transformar isso aqui para graus, quem transformou aí, que é o correto, vai dar exatamente 270 graus, professor. O 270 graus, ele está aonde, professor? Ele está aqui, ó. O 270 graus, gente, ele não faz parte de nenhum dos quadrantes, gente. O 270 graus é o arco que divide os quadrantes. Ou seja, ele é chamado de extremidade trigonométrica. Então, um arco que divide. Quem são as extremidades aqui? Só para me fechar, meu diretor. Esses pontos aqui que eu estou dando destaque agora são as minhas extremidades. Eles é que dividem os quadrantes. Então, professor, ele não está em nenhum quadrante. Ele é uma extremidade. Mas na próxima aula, agora que vocês pegaram a manha, vocês vão entender por que eu pedi para vocês aprenderem a converter e por que vocês têm que saber localizar um arco na minha circunferência. Meus amores, a gente se despede, agradecendo a participação de todos, tá bom? Fica com Deus, estou te aguardando essa semana ainda na nossa oficina de matemática. Um forte abraço e até lá. Fui! Tchau, tchau, galerinha!